Olá, sou Inaie Lima e estamos começando um novo episódio da série de podcasts Aprender Empreendendo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aprender Empreendendo. E hoje nós vamos ter aqui uma convidada, além da minha querida parceira Fernanda. Tudo bem, Fê? Tudo bem. Então, tá bom. E nós vamos falar hoje aqui, o tema de hoje são 10 dicas para a gestão financeira. E a nossa convidada é a Mayara Lima, que é formada em administração de empresas e pós-graduada em gestão estratégica pela Fundação Getúlio Vargas, e é atuante há 12 anos no segmento de logística, no cargo de gestora financeira. Mayara, obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. E vamos lá, vamos começar aí com as nossas dicas para gestão financeira. É isso aí, seja muito bem-vinda, Mayara. A Mayara separou para a gente hoje 10 dicas para a gestão financeira do empreendedor. E a gente começa com a dica número 1, que é uma atenção em relação à personalidade jurídica. Você que está aqui com a gente já sabe das regras da personalidade jurídica em que a sua empresa se enquadra? Para isso, a Mayara vai explicar para a gente o que é a personalidade jurídica e como que a gente pode ficar por dentro dessas regras. Oi, Fernanda, Inaie, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse processo de empreender, né? Então, falando sobre a personalidade jurídica, o que é, primeiramente, esse fato? Personalidade jurídica, na verdade, ela é a classificação onde uma entidade ela vai se enquadrar. Então, ela pode ser privada, pode ser pública. Vamos dar um foco para as de empresas de direito privado. Quando a gente fala de empresas de direito privado, você tem empresas que são sociedades anônimas, de responsabilidade limitada, microempresas e microempreendedores, que é a MEI. A personalidade jurídica, ela determina fatos como qual tipo de carga tributária você vai ter na tua empresa, quantos colaboradores você pode ter na tua empresa, até qual faturamento você pode trabalhar. E outro ponto também muito importante quando a gente fala de determinação de personalidade jurídica é se você já tiver esse conhecimento antes de iniciar o teu negócio, com relação aos teus clientes, aos teus prospects, qual personalidade jurídica que esses clientes podem trabalhar. Porque você pode trabalhar com grandes empresas que não aceitam determinadas personalidades jurídicas. Então, o importante é você criar uma linha de raciocínio com relação a isso. Então, são alguns pontos como: quantos funcionários você vai ter dentro do teu negócio? Qual vai ser a tua meta de faturamento? O teu prospect, ele trabalha com qualquer tipo de persona jurídica? Não, ele trabalha com alguns tipos específicos. Então, esses são alguns pontos que é importante a gente determinar logo no início, antes de você fazer a criação do teu CNPJ. Qual personalidade jurídica você vai se enquadrar? Qual é a tua persona jurídica para você fazer o enquadramento e você começar o teu negócio? Perfeito, Mayara. Então, quando a gente fala em personalidade jurídica, a gente está falando também em faturamento, colaboradores, impostos, e também não pode perder aí de vista quem é o meu cliente, que tipo de contrato que eu vou estabelecer com esse cliente, certo? E agora eu já vou puxar aí a dica número 2, porque a gente vai descobrir que a personalidade jurídica impacta diretamente no orçamento. E a dica número 2 é justamente isso: crie um orçamento do seu produto ou do seu serviço para o ano. Como que a gente pode criar esse orçamento, Mayara? Então, Fernanda, é bem isso que você citou agora. Você tem colaboradores, você tem faturamento, você tem carga tributária. O orçamento nada mais é do que uma organização desses pensamentos. Então, você vai organizar o quê? Qual que é a tua meta de faturamento, que isso vai ser determinado junto com o planejamento do seu negócio.
a carga tributária que você vai ter em cima do teu negócio, que isso também vai ter uma correlação com a personalidade jurídica, se você vai ter colaborador, se você vai ser um empreendedor individual, a projeção das tuas despesas, o que você precisa para fazer o teu negócio girar. Não existe negócio sem despesa. Então, também é muito importante, isso é um ponto muito importante no processo de elaboração do orçamento. E esse orçamento, na verdade, ele é o que vai trazer uma base para você trabalhar ao longo do teu ano. Ele é mutável, ok? Então, ele pode ser um orçamento no início do ano e acontecer algum fato no meio do ano ou no meio do teu trabalho que você tenha que fazer alterações nesse orçamento. Não há nenhum problema nisso. Então, o orçamento, o que ele é? Ele é a base do teu trabalho, para o decorrer aí de um ano, que é um tempo, o ano, na verdade, a gente coloca como sendo um ano, um tempo contábil, né, para ficar mais fácil aí da gente entender o porquê que a gente trabalha com essa relação anual, porque é um processo contábil, mas ele pode ser mutável aí ao longo do teu desenvolvimento de trabalho. E aí, eu acho que é legal a gente comentar aqui também, e já puxando também a terceira dica, né, que é o seguinte, quando a gente fala do orçamento, a Maiara colocou a questão de você contabilizar também tudo, né, e junto com isso tem a questão de impostos, né. Algo importante aqui que a gente está falando na nossa terceira dica, então, imposto não se inclui no resultado. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Maiara, para a gente? O importante quando a gente fala do imposto, é a gente entender que ele é uma parcela que não nos corresponde, ele é uma parcela que corresponde ao governo, é uma obrigação do empreendedor para o governo. Então, quando a gente fala de não computar ele dentro do faturamento, o que é essa linha de raciocínio? A gente tem o faturamento bruto, que é aquilo que o cliente vai nos pagar. Então, esse é o nosso faturamento bruto. Quando a gente fala do imposto, o imposto ele tem que ser debitado desse faturamento bruto, e ele vai gerar o nosso faturamento líquido. Então, como eu disse agora há pouco, o imposto ele é uma taxa que não pertence à empresa, ele é uma taxa que o empreendedor tem como uma obrigação com o governo. Então, se é uma taxa, um valor que não nos pertence, não podemos contar com ele no nosso resultado, na nossa demonstração de resultado. Então, o importante você tem o quanto que você recebe do seu cliente, ótimo, retire desse valor o quanto que você vai ter que pagar de imposto sobre isso. Trabalhe as suas despesas, o seu ganho pessoal em cima do faturamento líquido e não em cima do faturamento bruto. E quando você fala a questão do faturamento líquido, né, quando a gente fala do microempreendedor, principalmente do MEI, que é aquele que está atuando sozinho, que só pode ter um colaborador, enfim, que acaba levando, né, o negócio com ele mesmo, é muito comum a gente ter uma confusão aí no que é esse faturamento líquido, né, e o ganho pessoal. E quando a gente fala do ganho pessoal, a gente está falando do Prolabore mesmo. Então, aqui a gente coloca também a nossa quarta dica, né, então é diferenciar o que é o faturamento da empresa do que é o teu ganho pessoal, né, Maiara? Sim, empreendedores, talvez um dos conceitos mais importantes que o empreendedor tem que ter dentro dele é que ele é a parte fundamental da empresa. Quando a gente fala de uma empresa que tem vários funcionários, todos esses funcionários, eles têm um salário, eles têm um recebimento mensal. Por que eles têm esse recebimento mensal? Porque eles executam serviços que são parte fundamental da empresa, então eles executam esses serviços e eles recebem pela execução desses serviços. Qual é a diferença de um funcionário, de um colaborador de uma empresa para você que é empreendedor da sua própria empresa? Você também não executa serviços, não desenvolve trabalhos para o teu negócio? Então, o importante é o empreendedor ele ter o que em mente?
que ele é também uma peça fundamental do negócio dele, ele é a peça fundamental do negócio dele, então ele precisa ter um ganho com relação a isso, ele não tem que se crucificar com relação a retirar apenas que é de resultado da empresa, porque pode ser que a tua empresa não tenha resultado esse mês, e aí você como fica? Como fica você pessoa, você empreendedor como pessoa, se você não tem uma retirada mensal, como fica a tua vida pessoal? Então, você tem que entender que você é tão importante quanto colaborador de uma grande multinacional, que a tua importância é a mesma, que o teu papel é o mesmo, que o teu desenvolvimento é o mesmo, e você tem que receber por isso. Então, é você entender o quê? Que o que você ganha não é o resultado da tua empresa, é um salário, você tem que ter uma retirada fixa dentro do mês, porque a tua empresa só está girando por conta do teu trabalho. E quando a gente fala isso, né, a retirada do mês, essa questão do prolabore, vem também algo que é importantíssimo, que é essa criação de um planejamento mensal, porque lá no começo a gente falou da ideia de um orçamento anual, que é uma coisa, digamos que macro, né? É algo, é uma previsão para um ano, até em termos cronológicos aí. E a importância de ter isso planejado em momentos menores, que seria um mês, né? Então, a ideia da criação de um planejamento mensal, certo? Certo. O orçamento anual, ele te dá uma visão macro do negócio, como você pode fazer também planejamento anual também, que também é uma visão macro do teu negócio. Quando a gente fala de planejamentos mensais, ele vai analisar o mercado naquele momento. Então, você vai estar lá dentro do mês, você está analisando como que está o mercado que você atua, como está o mercado de uma forma geral, que a gente fala que é um micro cenário, é um macro cenário, que envolve a economia da região ou a economia do teu próprio negócio. Então, o planejamento mensal ele é importante por isso, porque ele vai analisar momentos. Esse planejamento, ele é importante para você também fazer controle de despesa, porque talvez tenha meses que você tenha que ter uma saída maior com relação à despesa, por algum motivo recorrente do teu negócio. Outros meses você vai ter uma saída menor, então você vai ter um equilíbrio aí no teu fluxo de caixa. Então, o planejamento mensal, ele é importante por isso, para você também ter uma base, além da base anual que você fez lá no teu orçamento, lá no começo, o planejamento mensal, ele te dá essa base num curto espaço de tempo, o que é muito importante para você não ter uma surpresa desagradável aí no final do mês. E olha só, agora com a dica número 5 de criar o planejamento mensal, a gente meio que fecha essa primeira etapa da gestão financeira do empreendedor. E o que não pode sair do nosso radar aí? Personalidade jurídica, o orçamento do nosso produto ou serviço, os impostos, a diferenciação entre faturamento e ganho pessoal e, lógico, o planejamento. E agora eu já vou puxar aqui a dica número 6, que é: não esqueça das declarações da sua empresa. Que declarações são essas, Mayara, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum? Então, Fernanda, essas declarações, elas são a apresentação do que a tua empresa teve de faturamento, teve de despesas para a Receita Federal, para o governo, para a prefeitura, para o governo do estado. Então, essas declarações, elas são importantes por conta disso. Tudo depende da tua personalidade jurídica, de onde você se enquadra, para você determinar como que vai ser essa declaração. Se ela vai ser uma declaração anual, no caso de uma MEI, que isso é um programa que foi muito importante, que deu uma abertura muito importante para o mercado brasileiro, a criação de MEIs, né? E que facilitou também porque você não precisa ter um contador para você fazer essa declaração anual. Quando você parte para uma ME, que é uma microempresa, você já precisa de um contador, porque já são declarações mensais que você tem que entregar, para você ter as guias, para você fazer os pagamentos dos impostos mensalmente. Aí você tem várias outras determinações, como lucro presumido, lucro real, que aí já são apurações mais complexas, que também são feitas por contadores, por fiscais,
que são livros de declaração que têm que ser entregues mensalmente, além do processo de gestão pessoal. Quando você fala de uma microempresa, você é limitado a ter um funcionário. Quando você fala de uma ME, você já tem um limite maior de funcionários. Então, além das declarações contábeis e fiscais, você tem a declaração também com relação aos seus funcionários. Folha de pagamento, fundo de garantia, previdência, férias, se teve afastamento, se não teve afastamento. Então, são essas declarações que é importante o empreendedor estar sempre focado nelas. Se ele tem um contador que faz esse trabalho para eles, ótimo, é extremamente importante empreendedores terem contadores para fazerem esse processo burocrático. Porém, também é muito importante os empreendedores terem um certo conhecimento sobre essas declarações, sobre essas entregas, para que eles não fiquem à mercê de informações de terceiros. Então, é sempre importante o empreendedor ter aquela consciência de que todo mês a empresa dele tem que entregar para o governo a declaração X, Y, Z, e fazer as declarações dos seus funcionários. Então, isso é muito importante o empreendedor, mesmo que ele não faça, ele ter a consciência de que ele tem que ter isso entregue mensalmente para que ele não tenha aí surpresas futuras aí com relação à parte de autuação fiscal, multas, enfim, que é um processo bem burocrático aí. E quando a gente fala, né, a respeito disso, declarações, a gente percebe muito a importância desse planejamento ele acontecer, né, mensalmente, a gente já está falando isso, é recorrente. E aí é muito comum a gente escutar assim, quando você fecha o mês, você está fazendo a sua DRE. O que é essa DRE, Mayara? DRE é demonstração de resultado de exercício. O que é a demonstração de resultado de exercício? Ela vai contar a história da gestão financeira da sua empresa dentro do mês, ou dentro do ano, se for um fechamento anual. Então, dentro dessa demonstração, o que ela vai trazer? Ela vai trazer numa estrutura bem simples, o quanto que você teve de faturamento, quais impostos você pagou sobre esse faturamento, o teu faturamento líquido, quais foram as despesas que você teve com relação a esse faturamento que você gerou na tua empresa, qual foi o ganho pessoal que você teve lá, a tua retirada mensal, que a gente conversou agora no começo do nosso podcast, e qual o resultado da tua empresa, seja ele positivo ou seja ele negativo. Demonstração de resultado de exercício nada mais é do que o desenvolvimento da tua gestão financeira ao longo do mês. Então, ele vai contar para você o que a tua empresa, financeiramente falando, ela teve esse cenário, seja ele positivo ou seja ele negativo. É isso aí. Então, eu já vou puxar aqui a 8ª dica, que, na verdade, volta num assunto que a gente já falou bastante aí ao longo desse podcast, que é a questão da gente ficar atento ao que é faturamento e diferenciá-lo do ganho pessoal. A 8ª dica é: teve lucro? Parabéns, mas ele não é o seu salário, invista. E como que a gente pode investir esse lucro na nossa empresa, Mayara? Fernanda, é muito importante a gente falar disso, porque os empreendedores, quando a empresa tem um resultado positivo, tendem a pensar que isso seja talvez um ganho pessoal, que na verdade não é um ganho pessoal. O ganho pessoal dele já foi lá retirado, lá naquela conta de despesa da demonstração de resultado que a gente acabou de falar. O resultado da empresa, sendo ele positivo, ele deve ser investido de que forma? Seja ele um investimento na própria empresa, com recursos, matéria-prima, estoque, conhecimento, investimentos em marketing, enfim, tudo aquilo que talvez a sua empresa precisa para ela dar um upgrade aí no negócio. Se a sua empresa já está num nível mais estabilizado, você acredita que a tua empresa ela não precisa de investimentos no momento, o que é importante? Teve esse resultado, invista esse resultado em carteiras diferentes, em fundos de investimento, se for possível,
mas principalmente crie caixa. O que é criar caixa? É criar uma reserva de valor para a tua empresa. Isso é muito importante, porque às vezes você vê lá que a tua empresa teve um resultado dentro do mês e você dá um jeito de sumir com esse resultado, né? Não que contabilmente falando, mas assim, eu vou investir em tal coisa, eu vou comprar tal equipamento. Opa, peraí, é necessário eu fazer esse investimento em equipamento, por exemplo, agora? Será que não é mais importante eu deixar esse valor como sendo um caixa, uma reserva da empresa? Dentro da contabilidade, a gente tem um item que chama reservas de lucros. Então, é muito importante a gente ter em mente esse item, reserva de lucros. A empresa precisa ter esse capital, a empresa ela precisa ter esse caixa realmente para alguns momentos em que pode ser que o resultado dela não seja tão bom assim. E isso ele pode talvez até excluir a necessidade do empreendedor ter que recorrer ao mercado financeiro para buscar empréstimo, o que isso leva a outras despesas financeiras quando você recorre ao empréstimo. Você tem hoje uma carga de juros no Brasil muito alta, então precisa tomar muito cuidado com isso. Então é muito melhor a gente tentar trabalhar com esse capital próprio, o máximo de tempo possível que a gente conseguir, para evitar ao máximo recorrer a empréstimos aí com instituições financeiras e outros tipos de instituições que possam fornecer esse capital à empresa para se resguardar desse custo financeiro que a empresa pode ter aí de forma desnecessária. É isso aí, tocou acho que num ponto essencial, né, do beabá do empreendedor, que é a questão do capital de giro, né, e do fluxo de caixa. Acho que são essenciais, o início mesmo do processo de uma empresa. E uma outra questão também que acho que vale a gente se atentar em relação ao investimento do lucro na empresa, as MEs que são societárias, né? Então, quando a gente escolhe os nossos sócios nas nossas empresas, é muito importante que essa visão de investimento do lucro na empresa esteja bem alinhada entre todos. E eu já vou puxar também a 9ª dica, porque lucro toda a empresa quer ter e é o que a gente espera, né? Mas tem o outro lado, que é o do prejuízo. O que a gente faz se ocorrer um prejuízo? Respira fundo e calma, e dá para rever metas, rever orçamento? É possível contornar essa situação de prejuízo, Maiara? Claro que dá. O primeiro ponto é bem isso que você falou, Fernanda, calma. Antes da pessoa, do empreendedor, entrar num surto porque a tua empresa não teve o resultado atingido dentro do mês, é manter a calma. Então, alguns pontos que podem ser analisados de forma prioritária. O teu faturamento foi abaixo do esperado ou a tua despesa foi acima do planejado? Então, esses são pontos primários que devem ser analisados. E se a decorrência, por exemplo, de um faturamento mais baixo ou de uma despesa mais alta, se é um fator isolado, o que seria talvez um fator isolado? Aconteceu por conta de um processo do teu negócio, né? Ou você, por exemplo, principalmente para os empreendedores individuais, eu tive um problema pessoal, eu tive que ficar afastado do meu trabalho durante vários dias e por isso meu faturamento caiu, mas a minha despesa é basicamente fixa, então eu tive aí esse desencontro aí no meu resultado. Ou não, eu tive um problema na estrutura do meu prédio, eu tive uma despesa mais alta do que eu estava planejando e não consegui aí fechar a conta aí no positivo ou quiçá aí num ponto de equilíbrio, né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto é macroeconômico. A gente volta numa questão de macroeconômico. Você tem cenários macroeconômicos e microeconômicos. A tua empresa, o teu negócio, ele não teve resultado positivo por conta de um processo macroeconômico, uma instabilidade política, uma instabilidade econômica que afetou diretamente o teu negócio. Então, são casos que você não tem controle sobre isso.
Então, é importante você fazer esse diagnóstico antes de você surtar ou você querer desistir de tudo, fechar o teu negócio, parar com tudo, voltar para a CLT, enfim, todos esses casos que passam na cabeça do empreendedor, e o que é natural passar pela cabeça do empreendedor isso, é você pontuar o quê? Por que o meu negócio não fechou no verdinho esse mês? Vamos pontuar. Foi um problema meu, da minha empresa, que eu posso corrigir, ou é um problema macro, que eu não tenho controle sobre isso? Então, por isso que é importante a gente respirar, manter a calma, porque a gente consegue encontrar a solução disso. Eu estou dando muita risada aqui, porque quando ela começou, não surte, né? Já vou desistir de tudo, vou virar CLT de novo. Essa aí sou eu. Né? Então, eu confesso que para mim é bem assim que acontece, mas eu venho aprendendo aí durante, né, ao longo do tempo a tentar justamente manter essa calma, né? E aí eu acho que a nossa 10ª dica aqui é justamente que cabe muito a mim, que é não diga que não sabe fazer o financeiro da sua empresa, né? Porque eu, principalmente nos primeiros anos, essa era a frase que mais saía da minha boca. Eu não sei fazer isso, eu sou professora, ninguém me ensinou isso, né? Então, assim, e a gente aprende, né? Então, assim, a gente aprende e vem aprendendo, né? Então, eu acho que é super importante justamente essa questão de manter a calma e fazer o diagnóstico, né? Então, vamos analisar por qual motivo isso está acontecendo e não está indo de acordo com o que você imaginava que ia, né, Mayara? Isso. E é importante também a gente ressaltar, Inaê, que quando a gente fala de uma gestão financeira, atrelado a isso vem a gestão do teu negócio. Então, gestão financeira e gestão do negócio, elas nunca andam separadas. Então, a gestão financeira não significa que você tem que abrir uma planilha Excel e criar 50 abas, criar fórmulas impecáveis para você fazer uma gestão financeira. A gestão financeira ela pode ser feita num caderno. Então, a gestão financeira nada mais é do que você ter conhecimento do teu negócio. Se você tem conhecimento daquilo que você oferta, fica muito mais fácil de você fazer a gestão financeira, porque ela é uma consequência do teu negócio. Então, gestão financeira e gestão do teu negócio são coisas únicas. Então, por isso que eu sempre reforço a ideia de que não fale, você que é empreendedor, que não trabalha no mercado financeiro, que não trabalha com gestão financeira, você faz a gestão financeira da tua empresa sem você perceber. Então, o importante é o que você tem que determinar dentro da tua mente, que existem, sim, passos que você tem que seguir para você ter uma melhor gestão, que é o quê? Personalidade jurídica, se enquadrar dentro de um modelo correto, saber qual é as declarações de imposto que você tem que ter todo mês ou anualmente, ter conhecimento do teu teto de gastos, de despesas, ter conhecimento do quanto que você quer faturar na tua empresa. Teu planejamento deu tudo errado? Respira, calma, refaz ele, entende se é um problema pontual, se é um processo isolado da tua empresa ou se é um processo macroeconômico que está influenciando no teu negócio. Então, diante disso, você entende que existem pontos que você tem que entender para você fazer uma gestão, mas que a gestão financeira e a gestão da tua empresa, ou seja, a gestão daquilo que você sabe fazer, daquilo que você está entregando para o mercado, elas andam juntas, é um processo único. Então, você não tem que ter medo da gestão financeira, não é ela que vai fadar o teu negócio, o que vai determinar o teu sucesso ou não dentro do mercado é a tua capacidade de entregar o teu melhor para o teu cliente. E isso, a gestão financeira, ela só vai traduzir se você teve um melhor desempenho ou um desempenho não tão bom. Aí, vamos falar aí dentro de um fechamento mensal. Então, acho que a ideia principal é essa, é entender que negócio, o que você entende do teu negócio e a gestão financeira andam juntas. A gestão financeira, ela é só um resultado do teu trabalho aí ao longo do teu mês, do teu ano, da tua vida e da tua experiência como empreendedor. Uau, eu acho que foram 10 dicas de gestão financeira para o empreendedor, dicas de peso.
Ora, E esse top quarto... 10, né? Total. E esse quarto episódio da nossa série Aprender Empreendendo está cumprindo magistralmente o nosso propósito, que é comunicar para os nossos ouvintes aí, com as nossas experiências, de que é possível aprender empreendendo na prática e também é possível aprender e buscar conhecimento para empreender. Exatamente. E para finalizarmos, eu acho que é inevitável tocarmos no ponto do contexto que a gente vive aí, super desafiador dessa pandemia, que já dura 2 anos. E por isso eu pergunto para a Maiara. Maiara, ficou mais difícil empreender neste momento? Vale desistir ou adiar os planos de empreender para quem está pensando em iniciar aí uma trajetória empreendedora nesse contexto que a gente ainda enfrenta, né, da pandemia? E você tem alguma dica bônus para a gente, para tratar desse momento especificamente? Olha, Fernanda, quando a gente fala do cenário pandêmico, a gente enxerga que a economia, ela trouxe pontos de uma maior necessidade e pontos de retração. Então, tudo depende daquilo que você está ofertando no mercado. Então, se o teu negócio, ele veio para sanar um problema, sanar uma dor do teu público-alvo, do teu nicho de mercado, eu não acho que é a hora de parar. Pelo contrário, é a hora de avançar. Porque quando existe um excesso de necessidade, e você chega com aquela pontinha que a gente fala, né, que é a pontinha de esperança, assim, para quando você precisa resolver alguma coisa, é um momento chave do teu negócio se abrir, dele aflorar. Então, você quer começar o teu negócio esse ano, no meio de um cenário de pandemia, analise primeiro se o teu negócio vai sanar uma dor, se ele é de uma necessidade primária. Se ele se encaixar dentro desse cenário, utilize essas dicas que a gente colocou aqui hoje para você seguir mais ou menos um passo a passo e você iniciar esse planejamento. Então, determine a sua personalidade jurídica, a sua carga tributária, seu planejamento de faturamento, de despesas, qual é o seu ganho pessoal que você precisa ter com relação a isso, o que você precisa fazer, quais investimentos que você precisa ter, e comece a trabalhar em cima disso. Não se retraia, porque a partir do momento que você está sanando uma dor, o mercado ele se abre para isso. Se o teu negócio já é de uma necessidade secundária, analise se você não pode esperar mais um pouco, porque a gente está passando hoje, né, falando de um cenário macroeconômico, além de um cenário pandêmico, a gente tem instabilidades econômicas geradas pela pandemia, geradas por uma instabilidade econômica do país, que já vem há algum tempo, e você tem instabilidades políticas. Então, são fatos que, interligados, criam uma certa incerteza para alguns tipos de investimentos no país hoje em dia. Então, se o teu negócio ele é mais secundário, tente segurar um pouco, analise se você precisa fazer isso agora, espere o mercado, se você vê que realmente eu posso esperar, não preciso fazer isso agora, espere um pouco, e aguarde uma possível estabilidade econômica do país, que pode acontecer aí para os próximos meses, ou até para o ano que vem, que a gente tem aí grandes mudanças aí dentro do cenário nacional, que isso pode trazer um maior índice de investimentos para o país, e isso pode até ajudar na entrada do teu negócio aí dentro do país. Então, tudo depende, Fernanda, daquilo que você está ofertando. Mas o importante disso tudo, que independente se o teu sonho vai ser agora ou se ele vai ser mais tarde, é você ter a consciência de que você precisa ter planejamento de todos esses pontos que a gente colocou aqui. Todos esses pontos, eles têm uma abertura ampla de discussão. É você ter o planejamento, é você ter calma,
e você entender que nem todo mês vai ser bom, mas que os meses que não forem bons, que você tem que ter calma, discernimento para você corrigir os possíveis erros que podem ter acontecido, e que se você é empreendedor, você tem muita coisa para ofertar para o teu país, para o negócio, para o teu nicho de mercado, e o importante é você não desistir. Não pode desistir de um sonho, porque o teu sonho, aquilo que você está ofertando, seja de produto ou seja de serviço, você tem que ter a consciência que você está ajudando, seja uma pessoa ou seja uma empresa. Então, eles também dependem de você. Então, eu acho que a minha mensagem final hoje aqui para o podcast é isso. Independente dos desafios que uma gestão financeira pode trazer para o teu negócio, não desista, continue, porque muitas pessoas precisam do teu serviço, do teu produto, para elas também fazerem o negócio delas também. Acho que para quem está nos acompanhando aqui, para você, empreendedor, ficou claro que surtar faz parte. A gente já vem falando isso até em outros episódios. Exato. Faz parte, quem nunca, não é verdade? Que atira a primeira pedra. Exatamente, mas enfim, acalma aí o seu coração, porque é possível sim aprender empreendendo. E eu já vou me despedindo aí de vocês, meninas, e super agradecendo a participação da Maiara aqui no nosso podcast, e até o próximo. Eu também quero fechar aqui agradecendo a Fernanda como minha parceira nesse projeto aí do nosso empreendedorismo, a Maiara, que foi nossa convidada hoje. E eu acho que é legal também, você que está nos ouvindo aí, se quiser fazer algum comentário, tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente, tá? Que aí a gente responde também. Muito obrigada e até a próxima.